Boa noite. Estamos aqui hoje reunidos, encarnados, desencarnados, para mais um estudo. Pedimos proteção e amparo aos mentores do GEM, para cada um de nós, para nossos irmãos, para aqueles que não puderam estar presentes aqui hoje. Pedimos para que seja feita limpeza em nossas casas, para que possamos tirar um momento para falar com Deus, para que Jesus possa nos escutar os nossos corações. E com isso, damos por início o nosso momento com Deus essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Palavras de vida eterna. Jesus e dificuldade. Não se vos turbe o coração. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas, com frequência, reclamava-lhes o coração para a confiança. O cenáculo descerrado, o afetuoso, o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escritas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo dissesse a morte dele. Agentes de Sinébrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, acaçulando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados exercitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere e, enquanto lhe seguiam atividades, recurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, fim do entendimento com os irmãos de apostolados, dirige-se à oração no jardim, para, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures, assim, fugir à luta que te ferem o valor. Aceita os desafios da senda, como quem se reconhece, chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanentemente de extinguir o mal em nós mesmos. Não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonhos e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não os poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Eu coloquei ele assim, pra você ir olhando se ele tá azulzinho assim, tá? Pra não perder o som. Pra não você ver? Ah, tá. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou pedir licença para eu fazer a palestra sentada. E vai ser uma palestra um pouquinho diferente, né? Na verdade, um estudo sobre a questão da relação, né, do magnetismo com a doutrina espírita. O que acontece? O movimento espírita, muitas pessoas, né, não reconhecem, na verdade, o magnetismo dentro do movimento espírita. Então, o magnetismo tem sofrido muito preconceito, muita perseguição. Então, esse estudo, na verdade, é justamente para aqueles que querem
encontrar onde está na codificação a abertura para isso, onde está na codificação a previsão, né, do magnetismo, porque, na verdade, está previsto em todas as obras, né? Vou falar todas porque são 23, mas está previsto nas espíritas, no Evangelho. Então, assim, o objetivo, na verdade, é ir fornecendo, né, indicativos de onde está previsto essa questão do magnetismo. O que acontece? Eu comecei a estudar a doutrina espírita em 2002, lá em Belo Horizonte. E aí eu frequentava lá um centro espírita muito grande chamado Irmão Sheila, que é o Centro do Oriente, que fica ali na região mais central de Belo Horizonte. Depois, eu fui fazer parte de um outro centro espírita bem menorzinho, né? Porque o Centro do Oriente ele é muito grande. E aí ali eu comecei a aprofundar os conhecimentos da doutrina. E graças a Deus, é um centro espírita fundado por espíritas de berço. Não são católicos que se tornaram espíritas, são pessoas que cresceram, na verdade, dentro da doutrina espírita, com os pais espíritas, e que fundaram a doutrina espírita e que criaram os filhos dentro da doutrina. Então, na verdade, é uma geração de espíritas. E ali eu aprendi muitas coisas, né? Eu aprendi de verdade o Evangelho de Jesus. E dentre, né, as coisas que eu aprendi lá, eu aprendi isso a respeito dos passes. E esses passes, como passes para tratamento. O que me despertou, né, uma curiosidade para aprofundamento nos estudos. Foi onde eu comecei a estudar e comecei a aprofundar. Diante da polêmica que muitas vezes surge de pessoas que apontam o dedo para o magnetismo, que apontam o dedo para nós, para nossa casa, e muito antes, né, da gente pensar em abrir a casa, para fortalecer, né, o meu conhecimento e a certeza de que eu estava no caminho certo, eu fiz um compêndio, né, são 80 páginas, isso fui eu que fiz. E eu relacionei todos os locais de todas as revistas espíritas e de todas as obras em que o magnetismo tem sido falado e explicado por Allan Kardec. Então, assim, esse resumo teórico aqui fui eu que fiz, dentro dos meus estudos, e assim, em todas as revistas, praticamente, ele selecionava um espaço para falar sobre o magnetismo, até porque ele era magnetizador, ele era magnetizador, estudioso do magnetismo há mais de 35 anos, como ele próprio relatou. Então, é isso que nós viemos estudar hoje. Então, eu separei algumas frases para a gente começar. Primeira frase: o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas. Onde está escrito isso? Está escrito na Revista Espírita de 1869. Outra frase: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro será incompleto e poderíamos ser comparado a um professor de física que se abstivesse da falta de falar da luz. Isso está na Revista Espírita de março de 1958. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Isso está na Revista Espírita de 1958, de outubro de 1858, desculpa. A ciência espírita não é brincadeira, é verdadeira. O magnetismo pode conduzir a ela. Revista Espírita de 1861, de maio de 1861. Então, essas são algumas frases que eu separei, que estão previstas nas revistas espíritas, onde mostra que realmente a intimidade que existe entre a doutrina espírita e o magnetismo. Ô Elisângela, o magnetismo, ele é uma metodologia que pode ser aplicada somente pelos espíritas? Não. Nós vamos ver que ela é uma técnica complementar que tem sido implementada, inclusive, em alguns municípios, como parte complementar ao SUS. Então, ela vem como técnica de imposição de mãos.
Aí a gente tem, por exemplo, outras técnicas que utilizam a imposição de mãos, como é o caso do reiki, que não, magnetismo e reiki não são a mesma coisa, mas são, eles utilizam, né, a imposição de mãos. Nós temos, por exemplo, a barra de Axis, que não é imposição de mãos, é pontos que se pega, né, na cabeça, mas que também existe um movimento energético. Existem outras técnicas orientais que também utilizam essa troca de energia, essa estimulação de energia. Então, a questão do trabalho com a energia, ele não é da doutrina espírita. Ele é de tempos. Desde a época dos egípcios, já se fala desde a antiguidade, já se fala em movimentos, principalmente os orientais, se falam em movimentos energéticos. Porém, qual é a questão do magnetismo? A questão do magnetismo, que é uma dessas ciências que foram mencionadas pelo codificador do espiritismo como sendo uma ciência que abriu caminho para a doutrina espírita. A diferença é só essa. Então, por exemplo, eu sou reikiana, aplico barra de Axis, eu já fiz cursos de terapias energéticas. Mas o que mais me encantou? O magnetismo. Por quê? Porque o magnetismo é uma técnica que eu posso aplicar gratuitamente dentro da casa espírita. Porque o objetivo, eu já tenho minha profissão, eu não quero ser terapeuta. Né? Eu e as outras pessoas que comungam com a mesma ideia. Todos nós temos nossas profissões que nós gostamos, nós não queremos ser terapeutas. Nós não queremos levar o magnetismo para dentro do consultório para poder aplicar quem pode pagar. Nós queremos oferecer essa técnica, oferecer essa possibilidade de tratamento a pessoas que não precisam de pagar. E isso é feito por qual intermédio? Por intermédio de uma casa espírita, já que são ciências gêmeas, são ciências que se completam, que se complementam, como disse o próprio codificador. Então, Elisângela, mas o que é o magnetismo? O magnetismo, aí eu vou pegar também conceitos que o próprio Allan Kardec traz na codificação. Magnetismo nada mais é do que a transferência de fluidos de uma pessoa para outra. Por quê? Porque nós somos compostos de energia. Nós não somos só corpo físico. Nós temos os nossos corpos espirituais. Nós somos energia. Tudo tem energia, gente. O mineral tem energia, a planta tem energia, nós temos energia, os seres vivos, de maneira geral, têm energia. E isso nós podemos facilmente constatar. É só a gente chegar num lugar, por exemplo, que a gente começa a sentir mal, o que as pessoas normalmente falam? Não precisa nem de ser espírita. O que elas falam? Nossa, a energia aqui está pesada. Tem pessoas que percebem a boa energia, a má energia. Tem pessoas que sentem a boa energia, a má energia. Por que se a gente é capaz de sentir essa energia, por que essa energia não pode ser transmitida de uma pessoa para outra? Por que nós podemos transmitir energia ruim e não podemos transmitir energia boa? Por que às vezes a pessoa vira e fala assim, nossa, estou me sentindo tão cansado, fulano está tão pesado, nossa, mas eu peguei uma energia ruim de fulano. Ué, a energia ruim pega? Ué, se a ruim pega, a boa também pega. Se eu acredito em espírito ruim, eu tenho que acreditar em espírito bom. Como que eu só acredito em espírito ruim? Então, tem irmãos nossos, por exemplo, que só acreditam em espírito ruim. Não, mas peraí, se o ruim existe, o bom também tem que existir, ué. Então, se eu capto energia ruim, eu também tenho que ter a capacidade de captar energias boas. E se eu capto energia, logo essa energia transfere. E se essa energia transfere, a energia ruim transfere? Transfere. A boa também transfere. Então, depende do propósito que a pessoa tem para a utilização dessa energia. Então, quando nós pegamos lá no Livro dos Espíritos, né, a questão número 70 do Livro dos Espíritos, o que o Livro dos Espíritos nos fala? Questão 70. Em que resumem a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? No comentário feito à questão, porque aí os espíritos respondem essa questão, mas no comentário feito por Allan Kardec, olha o que ele fala. A quantidade de fluido vital se esgota
pode vir a ser insuficiente para manter a vida se não se renova pela absorção ou assimilação de substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem o bastante poderá dá-lo àquele que tem pouco e, em certos casos, restabelecer a vida prestes a se apagar. Então, ele já disse para nós que esse fluido vital, o que é o fluido vital? Aí nós vamos lá na Gênese, lá no capítulo 14 da Gênese. No capítulo 14, ele fala assim: o fluido vital é o princípio da vida material e orgânica. Isso ele fala na Gênese. Lá na questão 427 do Livro dos Espíritos também, ele diz o seguinte: 427. Ele fala assim: qual a natureza do agente Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Ele diz: fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Como se não bastasse, a gente vai pegar agora o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, no item 131, ele fala do laboratório do mundo invisível. Aí ele diz o seguinte, 131. Essa teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até um momento inexplicado, que é o da mudança das propriedades da água pela vontade. Espera aí, o nosso corpo não é formado de 70% de água? Não é 70% de água, Isadora? De água? Pois é. Se o fluido magnético ele consegue modificar as composições da água, que hoje a ciência ela já comprovou que existe uma modificação dos componentes da água pelo fluido magnético, até mesmo pelo pensamento ou pela prece. O que é a prece? A prece nada mais é do que transmissão de magnetismo. Nada mais é do que isso. Nós vamos ver isso lá no Evangelho. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre isso. Então, se eu tenho, por exemplo, a crença de que eu coloco uma água, por exemplo, para poder ser fluidificada, ser benta, ser abençoada, ser ungida, não importa o nome que se dá. Se eu coloco essa água e o meu pensamento, se a minha prece ou se a minha mão, ela vai sobre essa água ela vai ter as mudanças da propriedade. Então, se ela pode mudar a propriedade da água, por que ela não pode mudar a propriedade do nosso corpo? Já que o nosso corpo é 70% água. A ciência também já comprovou que as moléculas são capazes de mudar as células. Ou seja, a molécula produzida pelo nosso corpo é capaz de inserir no núcleo celular e mudar as propriedades do núcleo celular, transformando células maçãs em células sãs. Por que que nessa transmissão de fluidos bons, de uma pessoa de boa vontade, de uma pessoa com amor, com o desejo de bem, com o desejo de auxílio ao próximo, ela não pode também ajudar o organismo daquela pessoa a produzir moléculas que substituam células malsãs por células sãs. Então, essa modificação desse fluido, o fluido magnético nada mais é do que o fluido vital. Agora, esse fluido, ele é igual em todas as pessoas? Não, ele não é igual em todas as pessoas. Existem pessoas que possuem mais fluido vital? Existem. Existem pessoas que possuem menos fluido vital. É igual leite materno, gente. Leite materno é o seguinte, existe mulher que produz muito leite materno. Tem mulher que produz tanto leite materno que ela doa. E se ela não doar, o que acontece? A mama, ela empedra. Ela começa a dar febre. Tem que rasgar para poder tirar aquilo que está sobrando e que não foi tirado.
Agora, tem mulher que não produz leite materno. Então, o fluido vital é do mesmo jeito. Existem pessoas que produzem fluido vital suficientes para doação. Existem pessoas que não possuem fluido vital tão suficiente assim. Agora, existem mecanismos em que a gente pode utilizar para poder captar mais fluido vital? Com toda certeza. E a codificação também ensina isso para nós. Bons pensamentos, hábito de oração, vida de atividade física, vida de exercício físico. Tudo isso são repositores de fluido vital. Sol, bem-estar, felicidade, gratidão. Tudo isso são repositórios de fluido vital. A natureza. O nosso pensamento é tudo. Agora, se eu sou uma pessoa que vou usinando pensamento ruim, que eu vou usinando pensamento de julgamento em relação aos outros, que eu vou usinando só coisas ruins na minha vida, eu não vou produzir fluido vital. Eu vou o quê? Dissipar fluido vital. Ao contrário, se eu procuro ter bons pensamentos, se eu procuro ter uma vida saudável de corpo e de mente, tanto aquilo que entra na minha boca, quanto aquilo que entra pelos meus olhos e pelos meus ouvidos, eu consigo, com os mecanismos que foram oferecidos por Deus, na natureza, eu consigo repor os meus fluidos vitais, meu fluido vital. E aí, consequentemente, ajudar outras pessoas que talvez estejam dissipando esse fluido vital ou que não produzam esse fluido vital tanto assim. No próprio livro, no Livro dos Espíritos, nessa mesma questão 127, olha aqui, não, na questão 127 não. Na questão 556 ele fala assim, ó, a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos os ajudam. Nesse comentário da questão 70 também do Livro dos Espíritos, ele fala assim, a quantidade de fluido vital não é fator absoluto em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo, mais superabundante. Então, aquele que tem mais pode doar àquele que tem menos? Com certeza. E doar àquele que tem mais, doar àquele que tem menos, isso é o que é nos ensinado na doutrina espírita? Caridade. Né? Ô Elisângela, mas o magnetismo, ele tem fundamento científico. Ele tem fundamento científico e espiritual. Apesar dele ser praticado intuitivamente desde a época dos egípcios, porque foram descobertos, né, alguns desenhos que eles demonstravam esse tratamento por imposição de mãos. Engraçado que eu estava conversando com a minha mãe falou comigo assim, falou assim, minha filha, engraçado que antigamente as coisas eram tão difíceis, né? Eu falei assim, mãe? Ela falou assim, quando a gente tinha dor de dente, a vovó sentava a gente numa pedra e orava no dente da gente para a dor de dente passar. Ela falou assim, você acredita que passava? O que é isso? Magnetismo. Minha avó era benzedeira. Então, era uma pessoa que produzia muito magnetismo e a dor de dente passava. Por quê? Porque a vontade dela e o magnetismo dela, com certeza, naquele momento, ela estava sendo amparada pelos espíritos, porque é uma avó de boa vontade, querendo acabar com a dor de dente de um neto que não tinha como ir ao dentista, porque minha mãe está com 81 anos, você imagina quando a minha mãe era pequena, há 70 anos atrás. Isso era utilizado de maneira intuitiva. Então, foi utilizado em todos os tempos de maneira intuitiva. Porém, quando chegou no século de 1800,
veio um médico e começou a perceber, porque ele tinha um magnetismo muito forte. E ele começou a perceber que ele podia utilizar isso em benefício das pessoas. E esse médico se chamava Mesmer. Então, a partir de... Mesmer nasceu em 1734. Então, a partir de 1800 e uns quebrados, Mesmer começou a experimentar a ciência do magnetismo. Ele começou a experimentar e à medida que ele foi experimentando, ele foi sofrendo extremamente preconceitos pela sociedade, principalmente pelo Conselho de Medicina, né? Ele foi acusado de várias coisas, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele continuou a experimentação dele e foi vendo que foi dando certo. Nesse período, né, de 1800, que foi justamente o século em que a doutrina espírita surgiu, e Allan Kardec, né, estudando por Mesmer, foi o período que movimentou a ciência do magnetismo. Então foi movimentado por Mesmer, que começou a trazer para nós essa transferência desse fluido vital. Depois vieram os outros, como por exemplo, o Marquês de Posseguir, como veio Deleuze, veio o Barão do Poté, veio vários outros que foram criando novas técnicas e aprimorando. Tudo sendo por meio da experimentação. Como Allan Kardec já estudava o magnetismo, como é que você sabe que ele já estudava o magnetismo? Porque ele falou isso. Porque ele falou isso. Olha, no Livro dos Espíritos, no item 16, na parte da introdução, ele fala assim: não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, que é quando a gente inclusive está estudando aqui sobre sonambulismo, no Livro dos Espíritos. Não seremos nós quem conteste sobre o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. E aí foi sendo aprimorado, porque, por exemplo, cada um que surgia e queria estudando, ele trazia uma técnica nova, que via que ela produzia resultados melhores. Então nós tivemos Mesmer, que veio trazer para nós o magnetismo com a imposição de mãos, com a concentração de mãos. Depois nós tivemos Deleuze, que veio mostrar para nós que se a gente dispersasse, ou seja, se a gente movimentasse esses fluidos iriam produzir mais. Por quê? Porque tiraria o excesso de fluido que a concentração deixa. Depois veio o Barão do Poté falando sobre os passos perpendiculares. O que são os passos perpendiculares? São aqueles em que você faz atrás e na frente em conjunto, você movimenta o verso e o reverso dos chakras. Isso faz com que potencialize o tratamento, o corpo movimente melhor. Então, não é questão de bastar a imposição de mãos. A imposição de mãos é uma situação em que há a transmissão de fluido, sim. Mas isso pode ser muito mais eficiente. Por quê? Porque essas técnicas que foram trazidas por esses magnetizadores, que não eram qualquer pessoa, eram pessoas estudadas naquela época, e eles trouxeram, eles experimentaram, eles tiveram inúmeros casos. Então, na hora que a gente pega a revista espírita para ler, as revistas espíritas, nós vamos ver tratamento de reiki que foi feito com magnetismo na época, tratamento de possessão, obsessão profunda que foi feita com a ajuda do magnetismo na época, cura de doenças que foi feita pelo magnetismo na época. Então, tudo isso Allan Kardec presenciou, tudo isso ele estudou, tudo isso ele participou. Por isso é que ele entendeu que o caminho sendo aberto pelo magnetismo, considerando que o magnetismo já tinha sofrido muito preconceito, a doutrina espírita viria com mais suavidade. Ela viria com mais aceitação, uma vez que são ciências que comungam-se, né? Ciências que entrelaçam. Só que todos esses, eles eram estudiosos. E eles desenvolveram isso antes que Allan Kardec fizesse a organização dessa doutrina
vinda ditada pelos espíritos. Então, o que aconteceu? Allan Kardec veio trazer um outro fundamento para o magnetismo. Porque, além do fundamento científico de experimentação que ele tinha, ele veio trazer para nós o fundamento espiritual. Então, Allan Kardec descobriu que, além desse magnetismo que nós temos, a partir do momento que nós nos conectamos com o bem, nós conseguimos, eu perdi a palavra agora, nós atraímos, lembrei, nós atraímos a proteção e o amparo de espíritos benfeitores. E essa proteção e esse amparo de espíritos protetores, o que eles fazem? Eles intensificam o fluido que nós mesmos produzimos. Então, Allan Kardec descobriu que mesmo que Mesmer, mesmo que o Marquês de Posseguir, Deleuze, Barão do Poté e vários outros, eles não sabiam da presença dos espíritos na magnetização, porque eles achavam que era fluido exclusivamente deles. Allan Kardec veio descortinar o plano espiritual. E quando ele veio descortinar o plano espiritual, ele disse para o senhor, peraí, não é só o fluido humano, animal porque era chamado de magnetismo animal. Animal porque não é de animal, não, gente. Magnetismo animal é porque é de fluido animalizado. Porque nós, humanos, produzimos fluido animalizado. Então, não é porque é magnetismo do animal. Tem gente que fala assim, nossa, mas é magnetismo animal. Não, é animalizado. E aí, com o passar do tempo, foi sendo chamado de magnetismo humano, que é o fluido vital que é transferido pelo quê? Pelo corpo humano. E que pode, aí Allan Kardec veio e falou assim, olha, esse fluido, ele vai ser potencializado pelos espíritos. Ele pode ser potencializado pelos espíritos. Então, Allan Kardec veio trazer para nós o fundamento espiritual. E aí, eu separei algumas questões. Primeiro, né, a questão do livro dos espíritos, no item. A questão 424. A questão 424, que ele fala assim, o magnetismo, na verdade, nem é Allan Kardec que fala, né? Quem fala são os espíritos, porque a resposta, a pergunta é feita, né, aos espíritos, e eles respondem, questão 424 do livro dos espíritos. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter funcionando os órgãos. Então, aí nós temos a questão 555 do Livro dos Espíritos também, que ele diz o seguinte, aqueles a quem chamai feiticeiros são pessoas quando de boa fé, dotada de certas faculdades. Aí ele continua, aí o espírito que responde, né? Agora Allan Kardec fala, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. Conhecimento claro dessas duas ciências, que, por assim dizer, são apenas uma, olha bem, isso é comentário do Allan Kardec, a questão 555 do Livro dos Espíritos. Vou repetir. O conhecimento claro dessas duas ciências, que, por assim dizer, são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que não é possível, o que está nas leis naturais e o que é uma questão de crença ridícula. Então, nós não estamos falando de coisas ridículas como algumas pessoas falam. Ah, vocês fazem gestos ridículos. Vocês fazem coisas ridículas. Não se trata disso, gente. Se trata de ciência. Se trata de uma situação experimentada
e cuja comprovação de melhora das pessoas foi concretizada desde 1800. Se trata de uma ciência estudada por aquele que nós buscamos estudar, que é o organizador da doutrina espírita. Então, como pode falar que o magnetismo está fora da doutrina espírita? Eu não consigo compreender. Eu posso estar muito equivocada, mas eu não consigo compreender. Dentro de tudo que eu já li até hoje, ou então eu leio e não estou compreendendo o que eu estou lendo. Eu não estou compreendendo o que eu estou lendo. Porque uma coisa é virar e falar assim, porque magnetismo não pode ser aplicado dentro da doutrina, dentro da casa espírita. Por que não pode? Onde que está escrito que não pode? Já leram o livro dos espíritos? Já leram o livro dos médiuns? Já leram as revistas espíritas para falar que não pode? Já leram a Gênese para falar que não pode? Por que não pode? Em qual momento o codificador falou que não podia? Vou ler de novo. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma. Elisângela, mas espera aí, agora eu fiquei confuso. Qual que é a diferença do magnetismo por passe para os médiuns curadores? O Allan Kardec, ele explica muito bem as coisas. Ele fala muito bem, ele explica muito bem sobre os médiuns curadores. Ele fala muito bem sobre o sonambulismo. Eu não vou entrar aqui na mediunidade curadora. Por quê? Porque a mediunidade curadora, ela precisa de um estudo à parte. Ela é tema de uma outra palestra, porque o foco não é a mediunidade curadora. Mas nós podemos, eu vou trazer ela aqui simplesmente para a gente poder diferenciar a mediunidade curadora do magnetismo e do passe. O que acontece? Em todas as três situações tem transmissão fluídica. Em todas as três situações, na mediunidade curadora, no magnetismo e no passe. Todas têm transmissão fluídica. Então, quando a pessoa fala assim, magnetismo não pode ser aplicado dentro da casa espírita, então para de aplicar o passe. Porque o passe nada mais é do que magnetismo. Mas qual que é a diferença, então, do que vocês chamam de magnetismo para o passe? A diferença é o seguinte. O que acontece? A mediunidade curadora, ela é uma característica de intermédium com a espiritualidade superior. E o médium curador, ele normalmente ele vem com essa faculdade, mas ele vem com essa faculdade com um magnetismo tão forte que ele, às vezes, pela imposição de mãos, ele é capaz de curar. Ele não precisa de tratamentos longos. Por quê? Porque a qualidade do fluido que ele tem, a qualidade de fluido que ele nasceu assim com essa mediunidade específica, ele vai tocar e ele não precisa de muita coisa, ele cura. O passe é uma transmissão de fluido? Mas o passe normalmente ele é aplicado de maneira muito rápida. Então, o passe é como se fosse uma situação de alívio imediato. Olha, a pessoa está ali, ela está na casa espírita, assistindo a palestra, ela precisa de uma renovação de energia, de uma movimentação energética. O passe faz isso. O passe faz essa transfusão. O passe faz essa movimentação de energia. Então, pelo passe, por uma oração bem feita, porque o que é o passe? Nada mais é do que uma oração bem feita. Tem pessoas, por exemplo, em outras igrejas, não tem esse nome de passe, mas as pessoas oram umas sobre as outras, põe a mão na cabeça e ora. O que é isso? Nada mais é do que transmissão fluídica, gente. Só muda o nome. É a mesma coisa. Para de ficar colocando pelo em ovo, arrumando confusão para discutir o periférico e tirando o foco que é a caridade, que é o que nós devemos buscar. Para de perder tempo de falar mal de uma coisa que você não entende, que você não tem disposição de estudar. Por quê? Porque isso não é cristão. Então, o que acontece? O passe é essa transmissão fluídica. Essa transmissão, naquele momento, ele dura pouco tempo, é rápido. O magnetismo não. O magnetismo é tratamento. Então, é um tratamento. A pessoa passa por várias sessões, a pessoa passa por vários movimentos. Existe um negócio que o Allan Kardec fala muito bem, que se chama dupla vista. A dupla vista é quando a gente consegue enxergar para além da matéria. E dentro do magnetismo, nós temos um negócio chamado tato magnético.
em que, com as mãos, nós somos capazes de escanear a pessoa e verificar onde ela precisa de tratamento. O passe não dá tempo de fazer isso. E no tratamento pelo magnetismo, a gente escaneia a pessoa. Olha, vamos olhar onde a desarmonia está. Olha, a desarmonia está onde? A desarmonia está no coração, a desarmonia está no fígado, a desarmonia está no rim, a desarmonia está no pulmão, a desarmonia está nos ovários, está no útero. A desarmonia ela é óssea, ela é circulatória, ela é depressão. Onde que está a desarmonia nessa pessoa? É individualizado. É individualizado. E aí, verificando onde está a desarmonia da pessoa, nós conseguimos fazer um tratamento mais eficaz. Enquanto no passe demora nem 5 minutos, o tratamento pelo magnetismo demora o quê? 10 minutos, 15 minutos, até meia hora, dependendo da situação, até 1 hora. Se tiver tempo para isso. Por quê? Porque vai ser sendo feito um ajuste pormenorizado. Vai verificando exatamente do que a pessoa precisa e onde ela precisa tratar. Aí, nesse aspecto, eu trouxe 2 coisas para vocês. Primeiro, o livro dos médiuns, a questão 175. A questão 175, ela vai falar sobre os médiuns curadores. Então, ela vai falar sobre isso que eu acabei de explicar. Ele diz o seguinte: diremos somente que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso não é outra coisa senão o magnetismo. Só que o magnetismo tão forte, que ele desempenha aqui um papel extraordinário. Aí ele continua, Jesus, por exemplo. Jesus tinha um magnetismo tão forte. Ah, mas por que o magnetismo de Jesus era assim? Porque é espírito crístico. Por causa do grau de evolução dele. E aí ele fala aqui, ó. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel, mas quando se examina esse fenômeno com cuidado, pode-se reconhecer sem esforço que há alguma coisa a mais. Ou seja, a pessoa veio preparada com esse tipo de característica, com esse tipo de mediunidade, como tem as outras mediunidades. Aí ele continua. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico. Aqui as coisas se passam muito diferentemente. Todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar, se sabem portar-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns a possuem mesmo sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é a Gênese. A Gênese no item 32 e 33. No item 32, ele fala o seguinte: os efeitos da ação fluídica sobre o doente são extremamente variáveis, conforme a circunstância. Algumas vezes é lenta e requer tratamento prolongado, como no magnetismo comum. Outras é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de um poder tal que curam instantaneamente certos doentes com a simples imposição de mãos, ou mesmo só por um ato de vontade. Entre esses 2 polos extremos dessa faculdade, há diferenças ao infinito. Todas as curas desse gênero são variantes do magnetismo e só diferem pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido desempenha o papel de agente terapêutico cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. A ação magnética pode se produzir de várias maneiras. É o item 33. Então, aqui ele responde: ah, mas a questão do magnetismo é algo sobrenatural? Não é algo sobrenatural. Aí, o que acontece? Na Revista Espírita, de 1862,
ele fala assim: dirão que o magnetismo e o espiritismo, reproduzindo fenômenos tidos por miraculosos, são contrários à religião atual, porque tendem a retirar desses fatos o caráter sobrenatural. Mas o que fazer se os fatos são reais? Não os impedirão não os impedirão, visto que tais fatos não constituem privilégio de um homem, mas se repetem no mundo inteiro. Não tem nada de sobrenatural. É científico. Não é sobrenatural. Ah, mas substitui o tratamento médico? Lógico que não. Óbvio que não. Tratamento médico é tratamento médico. Tratamento espiritual é espiritual. Pelo magnetismo é pelo magnetismo. Então, são coisas complementares. Jamais um magnetizador pode virar e falar assim: olha, você vai suspender o remédio ou você não vai deixar de comparecer ao médico. Jamais, hipótese nenhuma. Porque se ele fizer isso, ele não está seguindo os princípios do magnetismo. O tratamento médico é o tratamento médico e ele é dado pelo médico, não pelo magnetizador. Quem faz indicação de medicamento é o médico, não o magnetizador. O tratamento tem que ser feito conforme é feito, prescrito pelo médico. O magnetismo ele vai potencializar esse tratamento e vai tratar outras vertentes. Ele vai tratar a parte dos corpos espirituais. Ele vai tratar o perispírito. Ah, mas ele trata o físico também? Também trata. Não estou falando com vocês que a ciência já descobriu que as células podem ser modificadas? Que dependendo da molécula que você joga no organismo, ela modifica as células? Então, também pode refletir no campo do corpo físico, com toda certeza. Mas ele não substitui o tratamento médico em hipótese nenhuma. Ele não substitui a terapia. Ele não substitui o tratamento psiquiátrico. Ele é complementar. Ele é complementar. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que na Revista Espírita de 1865, de setembro de 1865, no item 11, quando ele fala de mediunidade curadora, ele fala assim, ó: a prece é um pensamento, quando fervorosa, ardente e feita com fé, produz efeito de uma magnetização. Não só reclamando o concurso dos espíritos bons, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. A respeito, chamamos a atenção para as preces contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, pelos doentes e pelos obsediados. Existem vários casos de obsessão tratados aqui com magnetismo, com auxílio do magnetismo e da reunião mediúnica, que foram extremamente eficientes. Na Gênese, também tem uma nota que, pelo menos no meu livro, né, que tem uma parte aqui dentro da Revista Espírita, né, que é dita por Mesmer, em que o Mesmer disse o seguinte: Mesmer nessa época já estava desencarnado. Em geral, aquele que magnetiza não pensa senão em desdobrar sua força fluídica, ao passo que nossos médiuns curadores começam a se elevar a alma a Deus. Deus, em sua solicitude, lhes envia poderosos recursos que não podem obter o primeiro, envia os bons espíritos. Por quê? Porque na época Mesmer acreditava que era só fluido animalizado. Ele não acreditava, né? Ele não conhecia a questão da participação dos espíritos. Então, para eles, era simplesmente o fluido, né, humano que passava de uma pessoa para outra. Outra coisa, olha, mas então, ele pode curar? Pode curar, pode auxiliar na cura. A cura, gente, é uma coisa muito relativa. Porque para muitas pessoas a própria doença é a cura, nós aprendemos isso. A cura é um processo. Existem pessoas que são livradas do mal? Existem. Existem aquelas que vão permanecer com o mal? Sim. Qual que é o nosso papel? Prometer cura? Não. Nosso papel é levar o alívio à pessoa. É levar à pessoa uma movimentação energética para que ela tenha vontade de se tratar. É tirar ela daquele estado depressivo para que ela busque e se movimente para a sua melhora. É isso. Então, a cura é muito mais ampla do que aquele conceito mesquinho que a gente tem, de que a pessoa sarou. Não é sobre sarar, é sobre curar. É muito mais profundo. Então, vai muito além. Vai muito além. Ah, tem pessoas que não vão melhorar? Não. Por quê? Porque a doença é o que elas precisam. Porque a cura do espírito está na doença. Porque a doença é a cerca.
que ela precisa, porque se ela não tivesse aquela doença, faria coisas como fez em outras reencarnações. Então, cada história é uma história. A questão é, a partir do momento que a pessoa chega para tratamento, ela merece toda a atenção e o melhor tratamento possível. Agora, se ela vai ser aliviada, se ela vai ser curada, se a doença vai desaparecer, isso é entre ela e Deus. Nós não temos que entrar nesse mérito. Nós temos que fazer o nosso trabalho. É simples assim, né? Aí, né, partindo para o final, que o meu tempo já está acabando, eu queria só falar com vocês que tem uma situação aqui, inclusive, né, que está na Revista Espírita, de agosto de 1862, porque, assim, Allan Kardec sofreu retaliação demais. Então, assim, e Allan Kardec, ele tinha uma característica fenomenal, dentre muitas, né, que ele não deixava as pessoas sem resposta. E ele respondia numa classe, numa elegância. Então, toda carta que chegava para ele, né, falando mal do espiritismo, falando mal do magnetismo, ele tinha a resposta correta para poder oferecer e a resposta precisa e completamente alinhada, sem nenhuma baixeza. Então, numa dessas cartas que ele recebeu uma carta do senhor Trossot. E o senhor Trossot, ele acusou de tudo quanto é forma. Então, ao responder o senhor Trossot, ele virou e falou o seguinte: o outro caso é pessoal. Ele falou, né, respondeu e tal, não vou ler aqui aquilo que ele respondeu, mas eu vou pegar só uma parte. Outro caso é pessoal. Há cerca de 10 anos, fiquei quase cego, a ponto de não poder ler nem escrever e não conhecer uma pessoa a quem desse a mão. Consultei notabilidades da ciência, entre elas o Dr. Fulano, professor de clínica para as moléstias dos olhos. Depois de um exame muito atento e consciencioso, declarou que eu sofria de uma amaurose e que devia resignar-me. Fui ver uma sonâmbula, que me disse que não era amaurose, mas uma apoplexia nos olhos, que poderia degenerar em amaurose se não fosse tratada adequadamente. Declarou responder pela cura. Em 15 dias, disse ela, experimentareis uma discreta melhora. Em 1 mês começareis a ver, e dentro de 2 ou 3 meses estarás curado. Tudo isso se passou como ela previa, e hoje minha visão está completamente estabelecida. Eu passei por um problema de herpes zoster recentemente, que a herpes, claro que fui tratada com medicamento, com magnetismo, e que a herpes secou em 1 semana. Eu nunca vi um caso de herpes zoster no abdômen secar com 1 semana. A minha secou com 1 semana. Né? Existem situações, por exemplo, de pedra nos rins que desapareceu, de cisto. Ela nem chegou a florar. Ela só ficou mesmo, dando aquele sinal de que ia sair, mas não deixou ela florar. Mas porque quando ela começou a sair, nós começamos a tratar com medicamento e com magnetismo. Em 1 semana ela secou. Ela não chegou nem a abrir. Nós tivemos caso, por exemplo, de pedras nos rins que desapareceu. Pedra nos rins que diminuiu. Pólipo de ovário que desapareceu. Ovário policístico que deixou de ser ovário policístico. Entendeu? De pessoas que o nódulo do câncer caiu de 4 milímetros para 1 milímetro. Então, assim, são coisas que a vivência vai mostrando para nós, né? E aí, para finalizar, né, para concluir, eu queria, né, chamar... E tem muitas outras coisas, tem muitas outras partes que eu grifei e que, assim, né, para poder falar. E é só pegar as revistas espíritas que está tudo lá. Mas aí eu queria encerrar com algumas situações, primeiro, da Revista Espírita de janeiro de 1869 e depois com o Evangelho. Que eu acho que a melhor forma da gente encerrar é o Evangelho. Junho, Revista Espírita, janeiro. Ele fala o seguinte: se os magnetizadores figuram na primeira linha, logo após os homeopatas,
Malgrado a posição persistente, muitas vezes acervada de alguns, é que os oponentes não formam senão pequeníssima minoria ao lado da massa dos que são, pode-se dizer, espíritas por intuição. O magnetismo e o espiritismo, como com efeito duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra, e das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm um impasse. São reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. A maioria dos magnetistas compreendem de tal modo, por intuição, a relação íntima que deve existir entre as duas coisas, que geralmente se prevalecem dos seus conhecimentos em magnetismo como meio de introdução junto aos espíritas. Em todos os tempos, os magnetistas foram divididos em dois campos, os espiritualistas e os fluidistas. Estes últimos, muito menos numerosos, pelo menos fazendo abstração do princípio espiritual, quando não negam absolutamente, referindo tudo à ação do fluido material. Estão, por conseguinte, em oposição à de princípios como os espíritas. Ora, é de notar que nem todos os magnetistas são espíritas. Todos os espíritas, sem exceção, admitem o magnetismo. Ledo engano, coitado. Mal sabia ele quanto que o magnetismo seria crucificado e perseguido pelos espíritas. Quando eu li isso aqui, meu coração doeu. Presta atenção. Hora de notar que, se nem todos os magnetistas são espíritas, todos os espíritas, sem exceção, admitem o magnetismo. Aí, ele continua. Num outro momento aqui, ele fala o seguinte, que aí ele já não fala na Revista Espírita mais, ele fala na conclusão, no item 1 da conclusão do Livro dos Espíritos. Ele fala assim, quem de magnetismo terrestre apenas conhece o brinquedo dos patinhos imantados que sob a ação do ímã se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderiam compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Aí, agora, para encerrar, nós vamos no Evangelho. No Evangelho, nós vamos pegar o capítulo 19, item 12. No capítulo 19, item 12, ele fala da fé humana e da fé divina. E aí, ele fala o seguinte, na verdade, quem fala é um espírito protetor, nem é Allan Kardec. Ele diz o seguinte, ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa os homens até então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Aí ele diz, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora como milagre. Depois, ele tem o 26 e tem 10. No 26 e tem 10, no 26 e tem 10 ele fala assim, olha, a mediunidade é coisa santa, que se deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios pessoais. O magnetizador dá do seu próprio fluido, por vezes da sua saúde. Aí depois, lá no capítulo 28, que fala da coletânea de preces, no item 77, ele fala assim, olha, a par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer do poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e na influência da prece. Depois, nós temos o capítulo 27, item 14.
27, item 14, onde ele diz assim: por exercer a prece como uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando julgam dignos dessa raça, ou de que lhe pode ser proveitosa. Aí já falaram comigo assim uma vez, falou assim, você é muito pretensiosa. Falou assim comigo, quem é você para achar que pode curar as pessoas e mudar o desígnio de Deus? Nós não prometemos cura e nem achamos que nós podemos mudar o desígnio de Deus. Nós só cumprimos o que está escrito no Evangelho. Sabe por quê? Porque lá no item 5, o item 5 fala do bem-aventurado os aflitos. No capítulo 5 do Evangelho, no item 27, ele nos diz assim: deve-se pôr termo à prova do próximo? Deve alguém pôr termo à prova do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Dentre várias respostas que ele dá, ele fala assim: ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devoção, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Então, não é uma questão, né, de soberba, nem uma questão de achar-se melhor do que o outro, não é uma questão de caridade. Né? Se a gente pode oferecer gratuitamente uma oportunidade para a pessoa se impulsionar a melhora da pessoa, nós estamos aqui para isso. Né? Nós estamos aqui para isso e com a consciência extremamente tranquila de que tudo que nós fazemos, está tudo dentro daquilo que nós estudamos, né? Como seguidoras que somos, primeiro do Cristo. Porque, em primeiro lugar, nós seguimos o Cristo. E nós nos organizamos pela orientação da doutrina espírita. Então, assim, gostaria de desejar uma boa noite a todos e muito obrigada. Senhor Jesus, mestre amado, então, nesse momento, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade desse estudo, gostaríamos de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, Senhor, estar aqui reunidos em seu nome. Que essa casa, Senhor, seja abençoada por ti, porque é em seu nome que nós estamos aqui. Que a espiritualidade amiga esteja sempre junto conosco, nos intuindo, que nós tenhamos, Senhor Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, que nós podamos ter inteligência para discernir da impostura verdade, que nós possamos, Senhor Jesus, discernir dos verdadeiros profetas, os maus profetas, e que nós consigamos, Senhor, cumprir o compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. E assim, Senhor, pedindo as suas bênçãos para todos aqueles que estão em casa, que assistirem essa palestra nesse momento ou em momento posterior, pedindo as suas bênçãos para todos que por alguma razão não puderam comparecer. Nós rogamos a ti, mestre, a autorização para encerrar o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus.